Pronto? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Continuar um pouco mais com o nosso workshop. Vocês estão acompanhando bem? Então, né? Não é difícil, é? Dá para encarar bem, né? Eu estranho um pouquinho só, porque a minha base de estudo sempre foi autores hindus. E esse é o primeiro autor não hindu ou não oriental que eu me baseio para fazer um workshop americano. Você vê que a espiritualidade está em todo lugar mesmo, a gente procurando, sempre acha algumas pessoas que realmente conseguem ir mais fundo do que a maioria das pessoas. Porque a diferença entre qualquer um de nós aqui e uma pessoa iluminada, a diferença é que ele acredita e vivencia os ensinamentos. Enquanto que nós aqui, a grande maioria, ainda está aprendendo somente no aspecto intelectual. Então tem que aprender a mergulhar mais fundo. A gente vê alguns mestres, não só americano, hindu também. Eu gosto demais de um mestre aí, que o nome dele é Nisargadatta Maharaj. Quem não leu o livro dele ainda, Eu Sou Aquilo, eu recomendo, leiam. Leiam. Esse cara, ele era comerciante mesmo, casado, 3 filhos. O comércio dele era tabaco, cigarro mesmo, cachimbo, né? Vai por aí afora. Aí ele teve contato com um mestre que ensinou algumas coisas para ele e ele resolveu acreditar mesmo, seguir os ensinamentos dele de todas as formas. O cara realmente mudou totalmente a vida em 3 anos de prática. 3 anos. Isso é para mostrar para a gente que, tendo seriedade na procura, o Espírito nos responde. Claro, nem todos vão chegar na profundidade que o Maharaj chegou. Talvez a gente não chegue também na profundidade que o Goldsmith chegou, ou outros autores. Mas em tratando com seriedade, realmente a gente vê exemplos de que essa história que você precisa de mais um monte de vidas para a autorrealização, isso é conversa para boi dormir. Depende só de nossa seriedade naquilo que nós estamos fazendo. Então fica aqui o recado. Já são, acho que uns 12 workshops que eu dei, todos eles voltados ao despertar espiritual. Agora, o que cada um de nós vai vivenciar depois do workshop é matéria de foro íntimo, né? Sair do intelecto. Espiritualidade está muito mais no sentir do que no pensar. E normalmente a gente fica só no pensar. Avaliem e sempre que possível, procurem o silêncio. O silêncio dentro da cabeça, o silêncio na nossa mente. Em a gente conseguindo
pegar essa nossa mente tagarela e botar ela no lugar, a intuição vem. Experimentem. Eu acho que vocês todos sabem disso e podem fazer isso mais do que estamos fazendo. Essa é a seriedade. Aquilo que eu falei do Maharaj, em 3 anos, ele saiu de um comerciante de charuto a um escritor, um espiritualista, um cara realizado, capaz de escrever obras como, por exemplo, essa que eu falei, Eu Sou Aquilo. Só lendo realmente para perceber isso. E ele fala sempre, a diferença entre eu e vocês é que eu acreditei. Só isso. E fui atrás com todas as minhas forças. Então, gente, eu acho que, mesmo quem está fazendo o workshop comigo pela primeira vez, já deu para perceber que a nossa vida interior, ela é muito mais rica do que a nossa vida exterior. Então é questão de foco. Voltar para dentro. Voltar mesmo. Se possível, todo dia. Todo dia fazer exercícios de meditação. Mas entendendo que meditação é simplesmente diminuir a quantidade de pensamento. Não é nada mais do que isso. Não precisa de regras transcendentais para se fazer meditação. O que precisa é realmente diminuir a quantidade de pensamentos. Experimentem. Não dói. Não machuca. Se a gente conseguir ficar 30 segundos, 10 segundos, não precisa mais, até 5 segundos. Se a gente fica 5 segundos sem pensar, o nosso ser interior aproveita esse espaço entre pensamentos e começa o nosso trabalho de purificação da mente. Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. Não precisa fazer um monte de ritual. Ir na missa 500 vezes. Não precisa. O que precisa realmente é silêncio. A gente fazendo isso, aquela nossa contrapartida espiritual, ela começa o trabalho de purificação. É isso que os seres que se autorrealizaram fazem. Compreender que o que existe depois da mente é muito mais poderoso do que a própria mente. E olha que a mente é poderosa, hein? A gente sabe, é só ver o progresso que tivemos no nosso mundo nos últimos 100 anos. É um absurdo o progresso mental que aconteceu nos últimos 100 anos, ou nos últimos 50 anos. Agora, se a gente fala, se os mestres falam que o que existe depois da mente é muito mais poderoso do que ela, dá para a gente imaginar o poder que nós vamos ter em nos conectando com aquilo que é chamado de consciência. Consciência não é processo mental. Consciência é aquele aspecto de Deus que cria a mente. Se a mente é poderosa, imagina a criadora da mente, que é a consciência. Então, chegar nesse ponto de que se chama de iluminação, que foi o tema da aula passada, outros chamam de realização, autorrealização, é realmente abdicar da mente.
Abdicar totalmente. Não é totalmente 24 horas por dia. No nosso trabalho do dia a dia, a gente precisa usar a mente, é óbvio. Não dá para viver só de intuição. Tem coisa no mundo que precisa realmente da atividade da mente. Quando a gente fala para abdicar da mente, é naqueles momentos que você não precisa trabalhar a mente. Nesses momentos é a hora da prática. Ok, gente? Vou dizer mais uma vez, tá? Já falei em outras aulas aqui. Vocês podem fazer mais 50 workshops. Vocês podem ler mais 100 livros espiritualistas. Mas se não fizer esse exercício de acalmar a mente, o progresso é quase nulo. Quase nulo. Tem muitas pessoas que a gente conhece que decorou a doutrina secreta inteira, decorou a Bíblia, decorou o Alcorão e vai por aí afora. E a vida deles não mudou absolutamente nada, porque ficou só no nível do intelecto. Tem que ir mais fundo. E esse ir mais fundo não tem quem ensina. Não tem. É coragem. Coragem e falar, eu vou dar 5 minutos para mim. Voltar totalmente para o meu interior. Mais nada. Fizer isso todo dia, não esperam que depois de 30 dias já estou lá nas nuvens. Não é. É um processo lento. Mas se a gente não mostrar realmente para o nosso ser interior que eu quero me integrar com ele, sem condições nenhuma, que se eu colocar uma condição, a mente está ativa. Então, sem condições nenhuma. Depois de algum tempo, o ser começa a confiar na gente. Pois não, Marina? Osmir, você pode contar um pouquinho do seu processo? Porque como você já teve bastante bagagem, você já leu um monte de coisas, já fez. Você podia, assim, só resumir para a gente como que você sentiu isso na sua consciência, ou mesmo a mudança corporal, mudança na sua vida familiar, só para a gente tangibilizar, né? Por favor. Olha, as pessoas acham que pelo fato de eu dar workshops há 10 anos fazendo isso aqui, que eu sou um cara que estou lá em cima. Não estou. Eu sou tão aprendiz quanto vocês. Eu levo a sério. Mas a minha procura, você falando, eu procurei, eu passei no catolicismo, eu passei no espiritismo, estou na teosofia, estudei budismo, estudei hinduísmo, estudei tudo. Mas eu saí um pouco do intelecto de uns 10 anos para cá. Porque quando eu cheguei à conclusão de que eu estava sabendo um mundaréu de coisa, eu estava virando um cabeça inchada e disputando quem sabia mais. Quando caiu essa ficha, eu falei, puxa vida, mas estou aqui para quê? Para disputar, para competir, para saber quem sabe mais? Quando caiu isso, caiu uma coisa, posso dizer assim, não é um pensamento que isso cai na cabeça da gente de uma forma como uma solução completa. Então, a partir daí, eu mudei totalmente, inclusive as palestras e cursos que eu dava, eu mudei demais. Eu estava muito mais ligado no conhecimento da doutrina secreta, queria saber de rondas e cadeias, queria saber de evolução. Até que um dia eu percebi que tudo isso faz parte do mundo criado. Se existe um mundo criado, existe um criador. Então, isso volta também para nós como ser. Então, eu como pessoa, eu sou uma pessoa criada. Então, por trás de mim existe um criador.
Então eu percebi que eu estava focando muito na criação e não me ligando realmente no Criador. Então isso aconteceu, não sei dizer, de uns 10 anos para cá, ou 9 anos para cá, onde eu mudei totalmente o foco dos meus estudos, das minhas práticas, e voltei realmente a mestres e seres que realmente só explicam sobre essa transição, sobre você tirar o foco do mundo e entrar no foco naquilo que a gente chama na teosofia de não manifestado. Então, na realidade, eu conhecer tudo sobre o mundo criado não me explica o caminho de retorno para onde eu vim. Então, essas coisas aconteceram, não sei te explicar como é que é. Tá? Mas dizer que a minha vida mudou, a Neide, minha esposa, está aqui, não mudou não. A gente continua do mesmo jeito, com os mesmos problemas, com as mesmas soluções, mas talvez um pouco mais de compreensão daquilo que acontece e valorizando cada vez menos aquelas coisas que acontecem no mundo. A gente começa, não é que a gente vai abandonar, mas não valoriza muito mais. E começa a valorizar essa procura de como eu volto para casa. Então, compreender sobre o mundo é bom. É bom. A teosofia é mestre nisso aí. O ensinamento da Blavatsky, na Isis Sem Véu, o ensinamento dela na doutrina secreta, para quem estudou isso aí profundamente, como eu já estudei, a gente vai ver que tudo que ela ensina, 95% ou 98%, é sobre o mundo criado. Mas o foco dela não foi a transição para esse lado que cria o mundo. E a própria ciência sabe que isso é verdade, que a criação começou no Big Bang. Antes disso existia alguma coisa, não se pode criar alguma coisa do nada. Uma criação é uma transformação. Então, a realidade nossa mesmo, você que estuda teosofia sabe disso, não é aquilo que a gente chama de Manvantara, não. A realidade é o Pralaya. O Pralaya é o estado universal antes do início do processo de criação de um universo. Essa é a realidade. Então, a gente muda o foco. Então, os autores que eu realmente estudo mais, hoje, é Maharaj, Ramana Maharshi, Shankaracharya, um pouco de Krishnamurti, esse autor que nós estamos falando aqui, Goldsmith, outros autores também, Joseph Benner, né? São todos eles que mostram que realmente o mais importante não é você aprender sobre o mundo. O mais importante é você aprender como voltar para casa. Lá lá existe a onipotência, a onipresença, a onisciência, e lá existe a bem-aventurança total. Neste nosso mundo, há uma alternância direto entre coisas boas e coisas ruins. Não existe nada neste mundo que é 100% bom ou 100% ruim. É uma alternância completa. E quando a gente começa a cansar dessa alternância, quando a gente começa a questionar a existência de tudo isso, quando você começa a questionar que você é um escravo do mundo, porque nós somos escravos do mundo, a gente não percebe, mas nós somos escravos sim. Tudo que a gente faz no mundo, você não tem opção, você tem que fazer. Simplesmente tem que fazer, você não tem opção, não, eu não vou comer mais. Se você não comer mais, você vai morrer. Tu tem que comer. Eu não vou trabalhar mais. Você tem que trabalhar. Então você é realmente um escravo do mundo. Não tem liberdade. Então quando a gente começa a questionar tudo isso, é sinal de que
a gente começa a ver que é hora de voltar para casa. É só isso, Marina, não tem nada de especial, não fiz rituais, não fiz mandinga, não fiz nada disso. Esse que eu falei para você foi caindo assim direto em mim, e hoje a importância de vida minha é essa compreensão de como voltar para casa e sair desse mundo maluco que nós vivemos. Se vou ter sucesso ou não vou ter sucesso, não sei. Se não tiver, também não tem importância. Que eu compreendi que Osmir não sou eu. Osmir é alguma coisa que o Deus da natureza criou para fazer alguma coisa nesse mundo. Osmir é um escravo do Deus da natureza. Marina é um escravo do Deus da natureza. Você vai fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que foi programado pelo Deus da natureza, você vai fazer. Você não consegue evitar isso. Então aqui nós não vamos encontrar essa liberdade. Então com essa sede de liberdade, de compreensão, a gente vai percebendo que na realidade o fato de estar no manifestado não é o problema. O problema é a incompreensão de onde nós viemos, o que nós somos. Com essa compreensão de que eu sou um espírito eterno, então a vida no mundo, aquilo que a gente tem que fazer no mundo, fica mais leve, fica mais fácil. A gente não briga muito mais. Aliás, muito pelo contrário, a gente até evita brigar. A gente até evita discutir. As pessoas acham que eu sou um tremendo falador, converso demais. Por causa disso que a gente faz aqui em workshop, tem que falar. Mas eu me recuso a discutir espiritualidade com quem quer que seja, a menos que eu esteja aqui no momento que está dedicado para isso. Não discuto, não imponho, não falo. O que eu faço é de uma forma impessoal, totalmente impessoal. Tanto aqui em workshops, como em Facebook, como no meu canal do YouTube, como também no blog. Eu coloco as coisas de forma impessoal, que é a minha experiência, aquilo que eu estou aprendendo, aqueles seres que eu resolvi seguir. Então, eu resolvi seguir alguns seres realmente que eu considero como sendo precursores desse entendimento de voltar para casa. Mas não pense, Marina, que o Osmir é um cara realizado. O Osmir é tão ruim ou tão bom como qualquer um de vocês. Tá? Estamos todos aqui. E tem mais uma coisa que a gente vai entender também, tá? Um ser que realmente ele se realiza, ele se ilumina, ele compreendeu tudo isso, o corpo dele, enquanto esse corpo estiver vivo, ele vai continuar seguindo tudo aquilo que ele fazia, independente deste processo de iluminação. Isso é chamado de karma maduro, prarabdha karma. Então, por mais que a gente tenha compreendido tudo isso, o corpo vai continuar o projeto dele até esse corpo cair no chão morto. Isso aconteceu com todos os seres que se iluminaram. Continuaram, o corpo continuou fazendo coisas boas, coisas não tão boas, continuam fazendo. Mas esses seres tinham a compreensão de que quem estava fazendo alguma coisa era aquela nossa parte que responde ao Deus da natureza, e não você mesmo. Você é o ser que está além da natureza. Então a gente, às vezes, até dá risada das besteiras que a gente ainda faz. Tá? A gente compreendeu, aceitou, aprendeu, sabe que é desse jeito, mas de vez em quando dá um escorregão lá e vai lá e faz porcaria de novo. É assim. Esse corpo não vai dar mais do que isso. Esse corpo aqui, ele foi projetado para isso, e a composição química do nosso corpo, estou falando na parte etérica,
tem que ser melhorada. E esse melhoramento da nossa parte etérica do corpo, da nossa parte da mente, isso vai acontecendo muito lentamente, tá? Então não pensem que realmente uma pessoa iluminada é um cara que de repente vai ficar 24 horas por dia orando para Deus. Não é assim que funciona. Uma pessoa iluminada é aquele que compreendeu realmente de que ele não é o corpo que está atuando neste mundo. Ele é o observador que está vendo o que acontece no mundo. Com essa identificação com o observador, esse é o caminho mais direto que existe para a gente realmente entrar no caminho da transcendência, entrar naquilo que a teosofia chama de senda. Tá? Então é pela compreensão de quem nós somos. Enquanto a gente não tem essa compreensão, então tudo aquilo que se faz na teosofia, que se faz numa missa, que se faz num ritual, tudo é bem-vindo, até termos essa compreensão. Depois que você tiver a compreensão e tiver um vislumbre dessa realidade que você é o observador, você gradativamente vai largando tudo isso. Vai largando. E acha que tudo aquilo é ruim? De jeito nenhum. Tudo aquilo tem realmente o porquê de aquilo existir. E a gente vai chegando graças a esses seres que ensinaram tudo isso aí, todos os rituais, todas as missas, todo o evangelho, tudo que a gente aprende por aí é muito bem-vindo. Mas depois que a gente, como falei, a gente tem a percepção de que você é este ser que está, inclusive, além da consciência. Veja só, hein? Eu falei que a mente é poderosa. Eu falei que a consciência é muito mais poderosa do que a mente. Esse observador, ele não é a mente e ele não é sequer a consciência. Ele está depois da consciência. Por isso ele é difícil de achar. Ele é muito sutil. Muito sutil. E a nossa mente, muito pelo contrário, a nossa mente grita, ela está sempre tagarelando, gritando. E o ser não, ele fica de uma forma muito sutil. Então, para a gente perceber a presença dele, é que é o exercício de calar a mente para que o observador possa começar a nos ensinar. Entendeu, Marina? Não pense que o Osmir é um cara iluminado, transcendido, não é nada disso. Tá? Só sou um cara que entendia algumas coisas e eu estou tentando cada vez mais forte vivenciar aquilo que eu estou aprendendo. Então não procuro mais tanto ensinamentos sobre o mundo criado, embora eu perceba claramente que quando eu dou palestras, por exemplo, sobre rondas, cadeias, essas coisas do universo aí, né, dá muito mais ibope do que quando a gente fala sobre essa transcendência. As pessoas gostam. Quando se fala de astrologia, de numerologia, quando se fala dessas coisas relativas ao mundo, é o que as pessoas gostam. É incrível, mas é isso mesmo. Isso é ruim? Não, não é ruim. É uma fase. Mas vai chegar uma determinada fase, depois de insistir bastante, que a gente vai ver que tem alguma coisa além disso. Tudo que existe no mundo é previsível. Tudo. Como é causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência. Então, tudo é previsível que vai acontecer em nossas vidas, enquanto nós somos partes do corpo, da mente e dessa consciência aí, nós somos parte disso, tudo é previsível. Mas a vida real do ser que está além disso, que é chamado de Atma, que é chamado de Self, isso é
totalmente imprevisível. Liberdade, como realmente se deve entender liberdade, ela não existe no corpo, ela não existe na mente e ela sequer existe na consciência. Consciência é o Deus da natureza criando o mundo onde nós vivemos. Consciência é Deus da natureza. Mas enquanto você obedece ao Deus da natureza, que Ele que nos criou nossos corpos, nós não temos como falar não. Você segue e faz. Faz. Liberdade só quando a gente transcender tanto o corpo, como transcender a mente, como transcender inclusive a consciência. Só lá que nós vamos achar a verdadeira liberdade. Ok? Então, foi bom você falar isso aí, que às vezes eu vejo que as pessoas acham, pelo fato de eu estar dando workshop, de ter estudado durante 10 anos, esse cara aqui já é um Deus. Conversa. Sou do mesmo jeito que vocês. Tá? Mais nada. Só pelo fato de eu ter estudado muito e ter algumas percepções, eu estou mudando o foco dos meus estudos e estou, na medida do possível, ensinando e praticando aquilo que o Maharaj falou. E que o Maharaj falou é: a diferença entre eu e você é que eu acreditei e eu vivo os ensinamentos do meu mestre. E vocês não vivenciam. É só essa diferença. Passou a vivenciar, passou a acreditar, as portas se abrem. Ok, gente? Vamos falar um pouco sobre o Cristo hoje, então, tá? Mas não o Cristo como Jesus, não. Vamos falar o Cristo como o que Cristo realmente é, tá? As pessoas acham que Cristo é uma pessoa. Pessoa era Jesus. Essa era uma pessoa. Uma pessoa muito adiantada, que estudou e aprendeu muito. Esse era Jesus. Mas Cristo não é uma pessoa. Cristo é essa consciência que nós estamos falando do Deus da natureza. É a consciência crística. Então, o Cristo é realmente o Deus da natureza, procurando se expressar através de cada um dos seres que aqui vivem. Esse é Cristo. Então, Cristo não é pessoa, Cristo é um cargo, Cristo é uma atividade. Assim como Buda, o iluminado, também não é uma pessoa. Pessoa era Siddhartha Gautama. Buda foi um cargo que ele recebeu, o iluminado. Então, ele tinha um cargo. Então, Cristo é um cargo. Tem um ser, realmente, como pessoa, vamos falar assim, nos mundos transcendentais, que atende pelo nome de Cristo. O nome dele, nos estudos que a gente chama aqui, é Maitreya. Então, Maitreya é o Cristo. Então, Maitreya é um aspecto do Deus da natureza que realmente, quando a gente se conecta com esse aspecto do Deus da natureza, a nossa mente passa a ser iluminada pela consciência. Então, em vez de uma pessoa que atingiu a consciência crística, ele não é mais uma pessoa que atua somente pela mente. Ele deixou o próximo grau que está depois da mente, que é a consciência do Logos, é a consciência do Deus Criador. Então, essa consciência crística, ela está disponível a todos os seres. Essa consciência crística também recebe outros nomes, mas tanto faz. Tá? Mas essa consciência crística, realmente, ela é que faz as coisas acontecer. Então, quando a gente vive na consciência crística, então, quando Jesus viveu na consciência crística, ele deixou de ser o Jesus e passou a ser Jesus Cristo. Mais ou menos é isso que acontece.
Então, esse é o lado. Então, o primeiro passo dentro da nossa evolução é esta compreensão de que o Deus que cria o universo se manifesta através da consciência crística no coração de cada uma das pessoas que aqui vivem. Então, esse é o lado. Então, esse é o lado que nós vamos falar. E a gente fala aqui que a imortalidade pode ser alcançada através de benevolência e perfeição através de compaixão e caridade. Por que ele começa a falar sobre isso aqui? É porque alguma coisa a gente tem que fazer para atingir essa consciência crística. Ela está disponível, mas é somente quando nós realmente a procurarmos através de uma seriedade, através realmente de uma procura, que a gente vai achar essa consciência crística. É o primeiro passo. Depois a gente vai chegar na figura do observador que está além dela. Mas enquanto a gente não chega na consciência do observador, essa consciência crística é a consciência que a gente usa de irmandade, de fraternidade em todo o mundo. Então está aqui, benevolência, compaixão, caridade, são práticas que a gente vai fazer, não pelo fato da prática em si, porque a gente vai fazer tudo isso quase sempre de uma forma inconsciente. Mas quando a gente faz isso conscientemente, a gente está abrindo a nossa mente para receber realmente coisas que venham através dessa consciência crística. Então, quanto mais você pratica o amor altruísta, mais a gente vai chegando perto da compreensão do eu universal, que é o nosso ser real. Então, esse Cristo, essa consciência crística, ela não é separável. É uma única consciência. Isso é diferente da nossa mente. A mente também, que é chamada de Mahati, a mente universal, também é uma mente única. Mas essa mente única, a gente pode se apoderar de um pedaço dessa mente, e eu me apodero de um pedaço da mente e digo, eu sou o Osmir, porque eu me apoderei de um pedaço da mente universal. Então a mente dá para ser segregada, dá para ser separada em pedaços, mas a consciência crística não. A consciência crística é uma só. É o Deus da natureza fazendo as coisas de acordo com o plano estabelecido pelo Deus da natureza. Isso é consciência crística. Então, quando nós agimos pela nossa consciência crística, nós estamos agindo sobre dois aspectos nossos. Um aspecto são os nossos instintos, que é o lado, vamos dizer, mais rudimentar da consciência crística, que são os nossos instintos, e quando a gente age pela nossa base instintiva, então a gente simplesmente não tem como fugir. Mas a nossa mente não tem só esse lado. Essa consciência nossa tem um lado também que é chamado de arquétipos. Quem dividiu isso em instintos e arquétipos foi o Jung. Tá? Então, os instintos é o lado, vamos falar, mais materialístico deste lado. E os arquétipos é o lado mais abstrato de tudo isso. Então, dentro da consciência crística, existe um lado sombra, que são os nossos instintos, e existe um lado luz, que são os nossos arquétipos. Tá? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a dar mais atenção aos arquétipos do que dar atenção aos instintos. Então, a gente vai se tornando seres cada vez melhor. Então, isso vem através do amor altruísta, compreendendo esse eu universal como sendo um eu como um todo. Tá? Então, o sentido pessoal de eu, esse eu pequeno, que a gente se identifica com ele, que é o nosso ego, esse eu pequeno é o Osmir, esse eu pequeno é a Marina, é o Paulo, e vai por aí afora. Então, esse eu pequeno é ter, obter, desejar, fazer, conseguir e acumular. É isso que ele quer fazer. Ao passo que o nosso eu verdadeiro, esse eu verdadeiro que nós estamos falando, começa pela consciência crítica e depois pelo observador, ele se empenhar em dar, conceder, repartir e abençoar.
Então você vê que certas coisas que a gente faz, que a religião chega a falar para a gente, você tem que dar, você tem que conceder, repartir, abençoar, não é por nada não, gente, é para realmente você se desligando do aspecto mais instintivo e entrar mais no aspecto arquetípico, que realmente é isso que vai fazer a gente crescer como espíritos que somos. Então, o sentido pessoal de eu representa as experiências humanas. Só que as experiências humanas são limitadas e muitas delas são indesejáveis. Muitas, tá? O eu verdadeiro já pega as atividades infinitas espirituais sem limites e sem restrição. Tá? O Deus da natureza, na teosofia nós chamamos de Logos. Tá? Ele é o criador do nosso sistema solar. Nós vivemos no corpo desse Deus, desse Logo solar que nós estamos falando. Tá? Então, no tocante ao nosso sistema solar, o nosso Logos, as atividades, eles são infinitas, espirituais, sem limites e sem restrições. O Logos sabe absolutamente tudo sobre o sistema solar. Não só sabe, como ele tem onipotência sobre todo o sistema solar. E ele tem onipresença também em todo o sistema solar. Mas como é que o Logos tem onipresença no sistema solar se eu sou um ser separado dele? Tá? Eu não sou separado, eu sou parte dele. Então ele atua no mundo através de mim. Então a onipotência, a onipresença do Logos, do Espírito da natureza, atuando no mundo, esses aspectos dele atuando através de nós. Então esse é o nosso lado arquetípico e o nosso lado, como eu estou falando, instintivo, onde nós fazemos de uma forma inconsciente tudo o que o Logos planejou para esse sistema solar. Então, dentro do nosso sistema solar, deixa eu falar, dentro do nosso sistema solar, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas no sair do sistema solar, ele já não tem essa, vamos dizer, não é tão Deus assim, não. Ele é um aprendiz naquilo que é chamado de conhecimento e sabedoria cósmica. Tá? Então, mesmo no nível da consciência, a gente vai ver que mesmo a gente sendo 100% arquetípico, aprendeu tudo que tem que aprender, nós estamos aprendendo coisas relativas ao nosso sistema solar. Tá? Tem outras coisas que a gente tem que aprender também, que depois do sistema solar, que é o sistema de Sírius, são outros sistemas onde o nosso sistema orbita, um outro sistema, tem a consciência da galáxia, tem a consciência universal. Ou seja, esse caminho de aprender tudo da consciência é um caminho infinito. A gente não vai aprender nunca tudo o que tem que se aprender do aspecto consciência. Então a gente se perde nisso aí. Tá? O Jung fala claramente, quando a gente se perde no lado arquetípico, lá quando a gente entra na consciência e entra naquele aspecto mais abstrato da consciência, ele fala que aquilo é uma coisa tão linda, mas tão poderosa, mas tão abençoada, que a gente se perde ali e não quer sair mais. Continua preso no mundo por eternidades, por falta de compreensão de que, no nível da consciência, isso aqui é infinito. Então, mesmo que a gente se dedique totalmente nesse aprendizado, o infinito é o infinito, nós somos finitos, então a gente não vai chegar lá. Então a gente tem que dar um passo além e, cair fora, inclusive, da nossa consciência nesse aspecto aí. Pois não, Jocelyn? Eu ia te perguntar justamente sobre o que você chama do sistema solar, que nós conhecemos. O sistema solar é esse nosso Sol, os planetas e tal, que faz parte de uma grande galáxia, que faz parte de uma concentração de galáxias, e aí o negócio vai ficando maior. Eu ia te perguntar justamente, você acabou me respondendo. Então, existem outros logos, e maiores que esses logos, né, que alguns sistemas de espiritualistas colocam sete regiões. Então, tá bom. Tá, não tem limite. Então, o nosso logos, se a gente considerar dentro o nosso logos, que na realidade, antes da gente estar
vamos dizer, na consciência do Logos solar, antes de chegar na consciência do Logos solar, nós estamos presos na consciência do Logos planetário. Então, nós ainda não temos nem a consciência do Logos planetário. O Logos planetário está tentando ter a consciência do Logos solar. Nós estamos tentando ter a consciência do Logos planetário. Então, você vê que realmente esse caminho é infinito, infinito. Tá? Mesmo depois que a gente tiver a consciência do Logos planetário, tiver a consciência do Logos solar, o nosso sistema solar, ele orbita um outro sistema que é chamado de Pleiades, que é realmente um outro Logos que gerou o nosso sistema solar. E, por sua vez, ele foi gerado por um outro sistema. Isso aí vai longe, vai longe, vai longe. Então, por isso que tentar a realização pelo conhecimento do mundo criado é uma tarefa hercúlea. Hercúlea. Nem os 7 ou 10 trabalhos de Hércules lá a gente vai resolver tudo isso. Então, para a gente compreender tudo isso, é realmente dar um passo além e deixar de ser escravo dessa consciência. Essa consciência que eu falei, hoje nós somos escravos da consciência do Logos planetário. O dia que a gente escapar dessa gaiola, nós vamos entrar numa outra gaiola um pouco maior, que é a consciência do Logos solar. O dia que eu aprender um pouco mais, eu vou sair dessa gaiola e entrar noutra gaiola maior ainda, que é a gaiola do Logos de um outro sistema maior que o sistema solar. Ou seja, nós saímos de uma gaiola de ferro e entramos numa gaiola de ouro, mas continuamos presos, presos. Então, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira realização é essa percepção de que enquanto eu estiver realmente nesse mundo manifestado, eu sou um escravo desses seres aqui. A gente vai entender que, na realidade, escravo dá uma denotação negativa, mas não é só uma denotação negativa. Esse Logos planetário, por exemplo, ele também está preso, assim como nós estamos presos, ele também está preso. Mas ele foi o primeiro a ser aprisionado, o Logos planetário. Ele criou o planeta para receber a gente como consciências em aprendizado também. Então, você vê, o Logos planetário ele é escravo da lei, assim como nós somos escravos da lei. Ok? Mas o Logos planetário ele foi o primeiro a entrar neste estudo que nós estamos falando. E ele é o último a sair. Nós temos a opção a qualquer momento de dizer, ô Logos, cansei do teu mundo aqui, ó, e vou voltar lá para o não manifestado, que não quero aprender mais nada aqui não. Ele não pode. Tudo que existe lei aprisiona. Então, o universo é um universo de leis. Tem lei da gravidade, lei do karma, lei do dharma, e vai para fora. Existem inúmeras leis. E qualquer lei, pela própria definição da palavra lei, você tem que respeitar, você tem que obedecer à lei. Então, se você está dependendo de alguma lei, você não tem liberdade. Claro que aos pouquinhos a gente vai se libertando daquelas leis mais grosseiras. Mas tente sair do planeta, dá um pulo para fora do planeta para ver se você sai. Você não sai, a lei da gravidade não permite. Hoje tenta-se com naves planetárias, alguma coisa aí, a escapar. Mas você pode até escapar daqui, como estão falando, mas está preso mentalmente, está preso em outros aspectos. Então essa é a compreensão real. Quando ele está falando aqui, ó, tá? Essas experiências humanas que são limitadas e indesejáveis, o eu verdadeiro são atividades infinitas espirituais sem limites e sem restrições. Então, enquanto a gente estiver sujeito a alguma lei, você está limitado. Então, a compreensão é essa. Eu só vou ser um ser livre quando eu retornar para onde? Para aquilo que é chamado de o caos. Caos é um local que não tem leis. Nenhuma lei. Então, o que é aquilo que é chamado de pralaya, que é o não manifesto, lá não existe nenhuma lei. Vamos dizer, existe uma lei do amor, ou da harmonia, tá? Mas não existe nenhuma outra lei, você tem liberdade total.
E como é que nós vamos ter liberdade total aqui neste mundo? É impossível. Totalmente impossível. Então, essa é a compreensão. Então, a gente vai conseguir sair da gaiola do logos planetário, sair da gaiola do logos solar, sair da gaiola do logos das Pleiades, pela compreensão que esse universo é um universo de leis. Então, eu quero voltar para um local onde realmente eu tenha liberdade total. E a gente só pode ter liberdade total o dia que a gente compreender tudo isso e realmente respeitar as coisas sem necessidade de leis. É o regime de governo mais perfeito que existiria, seria a anarquia. Mas a anarquia que não funciona. Por quê? Que cada um quer tirar vantagem em cima do outro. Então, se estabelecer um sistema de governo anárquico aqui, não vai funcionar. Então, você precisa de um sistema de governo que impõe leis para te restringir, que te pune para você seguir um determinado padrão de existência. Então, no mundo não manifestado, que é a origem do mundo manifestado, é um mundo onde não existe leis. Então, quem está lá neste mundo não manifestado está num perfeito equilíbrio com todos os demais seres sencientes que existem nesse mundo não manifestado. Alguém me perguntou aqui, eu respondi aqui, por que a gente veio para este mundo? Você sai de um mundo perfeito e, como consciência, né, como observador, a gente sai do mundo perfeito para entrar num mundo sujeito à lei, sujeito a limitações. Tá? É ensinado, uma das razões é que neste mundo perfeito, quem começa, por uma razão ou outra, a perder um pouco o equilíbrio de existir num mundo anárquico, num mundo sem leis, então ele é obrigado a voltar para este mundo para recuperar o equilíbrio, a harmonia perdida. Então nós estamos aqui porque nós somos degradados, nós somos expulsos do paraíso porque nós perdemos o nosso equilíbrio e viemos para cá para recuperar o nosso equilíbrio, para poder voltar a viver num mundo anárquico, num mundo sem leis, onde prevalece todas as harmonias. Essa é uma das explicações do porquê que a gente vem para esse mundo. Mas não é 100% certo não, tá? É uma delas. Tem outras explicações que de vez em quando eu vou tocando em outros aqui. Então essa é a compreensão. Então quando os mestres vêm e falam para a gente praticar aquilo que nós estamos falando aqui, ó, compaixão, caridade, perfeição, porque são coisas que a gente, aprendendo a praticar aqui no mundo, a compaixão, a perfeição, a caridade, então nós estamos nos reequilibrando, e à medida que a gente reequilibrar, então a gente pode voltar de novo para o mundo de onde nós viemos e não vamos perturbar esse mundo. Se nós voltássemos para lá hoje, a gente vai perturbar o paraíso, porque nós não estamos realmente preparados para viver no paraíso. Entendeu essa explicação? É uma explicação, mas não é a única. Tá? Então essa é a compreensão que, enquanto a gente estiver exilado neste mundo, nós estamos sujeitos a leis. E quando a gente aprende a obedecer às leis, a gente aprende realmente a se defender das leis, então gradativamente a gente vai vivendo melhor nesse mundo e vai se reaproximando da harmonia que, por uma razão ou outra, nós perdemos nesse mundo de onde nós viemos. Então estamos aqui nesse aprendizado. Perfeito? Então tá lá, vamos em frente. Então o pequeno eu preocupa-se com os problemas pessoais, com seus negócios, parentes, próximos e amigos. Esse aqui é o egoísmo. A gente estabelece um limite, dentro desse limite aqui é a minha família. Eu atuo ali e aqui é o meu, aqui eu vou defender e aqui realmente eu vou viver. Esse é o pequeno eu, ele não entendeu ainda que por trás de cada um dos seres que aqui existem, tem um observador querendo voltar para casa. Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho de poder voltar para casa.
E a gente voltar para casa é através da harmonia, através da felicidade, através da paz, através do amor e tudo mais. E a gente tem que compreender que todos os outros seres que estão aqui, por mais difíceis que sejam relacionar com eles, eles estão procurando a mesma coisa. Não através da personalidade. A personalidade em si, ela, como eu falei, ela tem aquele limite dela lá, que ela vive naquilo ali, e enquanto ela tiver dinheiro, tiver prazeres, tiver essas coisas todas, está tudo bem, não se preocupa com os demais. Então você vê que tudo que se ensina em espiritualidade, independente de religiões, é para você ir gradativamente ampliando e compreendendo que por trás de cada um, mesmo aquele teu pior inimigo, por trás dele também tem um observador, também tem um ser em busca do equilíbrio perdido. Então a gente tem que respeitar todos os seres como são, tá? Então, o sentido pessoal se envolve em trabalhos caridosos, comunitário, analisamos motivos, é uma ação governada pelo próprio sentido pessoal, no sentido de realmente perceber e, como se diz, conquistar aquele equilíbrio que a gente perdeu. Eu falei na primeira aula aqui também, que essa nossa consciência, esse nosso observador, quando ele entrou aqui nesse mundo manifestado, ele era divino, onipotente, onipresente, onisciente. E ele vai mergulhando na materialidade e vai perdendo esses atributos de pouquinho em pouquinho. Então, quanto mais mergulha na materialidade, mais esses atributos divinos vão sendo esquecidos e perdidos. Então, o nosso observador, o nosso ser real, ele fez esse processo de mergulhar na materialidade, e quanto mais ele mergulha, mais ele se afasta desses atributos divinos. Até que chega no máximo de afastamento e depois começa o caminho de retorno para a casa do Pai. Mas nem todos entrou ao mesmo tempo, tá? Uma série de mônadas, que é o nome que se usa na teosofia, entraram nesse sistema manifestado, não no planeta Terra, entrou em outros planetas, em outros sistemas solares, são irmãos mais velhos. Esses irmãos mais velhos já compreenderam tudo isso e agora estão aqui e são a figura de um Buda, a figura de um Cristo, a figura de um Moria, de um Kuthumi, de um Saint Germain. São esses irmãos mais velhos que já tinham entrado há mais tempo, já mergulhou, chegou no máximo de materialidade, já estão retornando para casa. Nós, que ainda não temos a sapiência desses mestres de sabedoria, não dá nem para dizer se nós estamos ainda mergulhando ou estamos retornando. Não dá para dizer. A gente encontra seres humanos aqui, nesse mundo, e esses seres humanos são mais animalescos do que animais. E encontramos animais que são muito próximos do estágio humano. Falta pouquinho para realmente a inteligência aflorar. Então tem tudo nesse mundo manifestado. Tem gente descendo e tem gente subindo. Tem animal descendo, vai mergulhar, e tem animal que já está retornando. Isso é o grau de consciência. E tudo, as formas que nós usamos para manifestar são formas. Então esse aspecto de perder os atributos divinos, a perda dos atributos divinos são das formas. Um cachorro tem menos atributos divinos do que um ser humano. Mas é o cachorro, não é o observador do cachorro. O observador do cachorro, ele nunca saiu do mundo não manifestado. Ele continua lá no mundo manifestado e está simplesmente observando o que acontece no mundo manifestado. Então o observador, ele cede a luz dele para aqueles seres que mergulharam no mundo, para aqueles corpos que mergulharam no mundo. Então, os nossos corpos estão desse jeito, tá? Então, se nós estamos num estágio humano e temos essa compreensão, então é nossa obrigação, é nosso dever de continuar realmente voltar na procura de Deus e não mergulhar mais na materialidade.
Mas, por outro lado, aquele ser humano que insiste em mergulhar na materialidade está sendo cada vez pior em vez de ser um ser humano melhor. É muito provável que ele é um irmão mais novo que ainda não fez o ciclo completo de aprendizado ainda. Então, quando a gente vê uma pessoa amargurada, difícil, que nos machuca e tudo mais, a gente não tem que interpelar ela de uma forma negativa. A gente tem que ter compaixão por essa pessoa, que ainda está num arco de se materializar cada vez mais. E esse caminho da materialização, essa peregrinação até o máximo de materialidade, é ensinado que isso é obrigatório a todas as mônadas, é obrigatório a todos os observadores. Tem que fazer esse mergulho até o final. Então aí a gente vai vendo, começa a entender o que é a consciência crística e por que todas as religiões pedem para você ser altruísta, para você ser amável, para você ser companheiro, para você ajudar as pessoas. É porque através dessas atividades, de pouquinho em pouquinho, nós vamos recuperando o nosso equilíbrio perdido. Entendeu? Vamos lá. Então, o eu verdadeiro, ele age no centro do seu próprio ser. O eu verdadeiro, ele não mergulha na materialidade. O eu verdadeiro, ele está lá em cima, ou lá dentro de nós, simplesmente iluminando, cedendo a luz dele, para que a gente possa entrar no mundo das trevas. Porque se a gente não tiver uma iluminação no caminho que a gente vive, a gente não tem a percepção da luz do mundo. Para a gente perceber isso, é graças à luz que pertence ao ser que está observando, pertence à mônada. Ela cede a luz e nós usamos a luz dela emprestada para poder fazer toda a nossa peregrinação neste mundo. Então, a nossa mônada, ela não é uma sofredora, ela é um mártir. Ela está lá dentro de um local onde ela é onipotente, onipresente, onisciente, ela está tendo que nos ceder realmente os princípios de luz dela para a gente gradativamente e poder enxergar as trevas e voltar depois para a luz. Tá? Então, 2 belos exemplos sobre isso aqui, sobre o pequeno eu pessoal e o imortal, 2 exemplos desses seres. Tá? Um foi o Siddhartha Gautama. Quem não está acostumado com o nome Siddhartha Gautama foi o último ser que se tornou um Buda, um iluminado. Então, Buda realmente é um cargo. Os Budas que nós tivemos nesse nosso planeta Terra, anteriores ao Siddhartha Gautama, eram Budas de outros planetas, de outros sistemas solares, que vieram até aqui para poder fazer o papel do Buda, que nós não tínhamos dentro do nosso sistema nenhum ser com gabarito suficiente para fazer o papel de Buda, para fazer o trabalho do Buda. Então, o Siddhartha Gautama foi esse ser. Ele é o primeiro dessas mônadas que entraram nesse nosso sistema planetário e dentro do nosso sistema planetário eles foram até o fundo da materialidade, retornaram, chegaram até a evolução humana e dentro da evolução humana o Buda foi o primeiro desse nosso sistema planetário que se fez apto a exercer o cargo de um Buda. Tá? Então esse foi o primeiro cara. É ensinado aí que depois que mergulhou na materialidade e retorna para cá e vai retornando para casa, a teosofia fala que são necessárias mais ou menos 777 vidas para alguém transcender este mundo e cair fora dele e entrar, por exemplo, na evolução, como eu estou falando, sair da evolução solar e entrar na evolução do sistema das Pleiades, por exemplo. Tá? O Buda é ensinado que ele teve que fazer todo esse aprendizado dele em 540 vidas, porque não tinha ninguém para fazer esse trabalho de Buda. A gente sempre tinha que importar Budas de outros sistemas planetários. Tá?
Então o Buda, ele abandonou o lar dele, abandonou a família em busca da verdade, recebeu a iluminação, tornou-se o Buda, o iluminado, e chegou uma época que o pai dele, sentindo que o pai ia morrer, então ele chegou no Buda e pediu para o Buda, não, que era o Siddhartha, né? Então chegou e pediu para o Siddhartha voltar para casa. Não, abandone o que você está fazendo e volta para casa porque eu estou morrendo, eu estou velho. Tá? Vamos ver o que o Buda fez. Quando o rei, que o pai do Siddhartha era um rei. Essa é uma das razões que a gente procura na literatura, a gente procura na história, passagens do Buda. A gente acha muito mais passagens verídicas da vida do Buda do que da vida do Cristo. E o Buda viveu 500 ou 600 anos antes do Cristo, e o histórico da vida do Buda é muito mais conhecido do que o histórico da vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus era pobre, era um plebeu, e o Siddhartha não, ele era filho de um rei. Então, como ele era filho de um rei, então tem muito parte histórica dele que está documentada. E a parte da vida de Jesus mesmo não tem quase nada documentado. Porque quem vai documentar a vida de um João Ninguém? Não, agora o filho do rei vão documentar. Não estou dizendo que Jesus era um João Ninguém, mas a comparação é essa aí, tá, gente? Então, aqui, ó. Quando ele viu o filho dele, percebeu que tinha perdido no sentido pessoal e mesmo assim tentou conquistá-lo, e o rei falou isso aqui, ó: eu te daria o meu reino, mas se eu fizesse, teria para ti o mesmo valor da cinza. Que ele percebeu que o Buda entendeu que tudo que existe nesse mundo, na realidade, é ilusório. Então, o pai falou para ele: se eu te der o meu reino, mas não vai resolver, porque eu sei que para você o reino tem o valor de cinza. E o Buda chegou e falou, então: sei que o coração do rei transborda de amor, mas deixe que os laços do amor que te prendem ao filho que perdeste, enlacem igualmente todos os súditos. Assim, em lugar de Siddhartha, vai receber algo muito maior. Você vai receber o iluminado, vai receber o Buda. Então ele está falando, não se aprisione ao filho, transborde realmente tudo a todos os seres do reino. Dessa forma, você agindo dessa forma, em vez de você receber o Siddhartha, que é o teu filho, você recebe o Buda, que é o iluminado. Você vê que realmente a compreensão de uma pessoa iluminada, do que é pai e do que é mãe, é totalmente diferente do que quem não tem essa compreensão. Basta a gente pensar um pouquinho, se eu já tive 500 vidas, então eu já tive 500 pais e 500 mães. O pai atual e a mãe atual é pai e mãe biológico, tá? Mas eu já tive 500 pais, 500 mães, todos eles foram pais, todos foram mães e todos não existem mais. Só existe o atual, que também vai desaparecer. Então isso vai levando à compreensão de quem é iluminado, que realmente o verdadeiro amor não é o amor consanguíneo, o verdadeiro amor é o amor espiritual, tá? Então o exemplo de Jesus Cristo, quando ele falava à multidão, tá? Que estavam fora sua mãe. E ele falou, alguém falou, eis que estão lá fora tua mãe, teus irmãos querendo te falar. Então alguma pessoa lá chegou para Jesus e falou, teu pai e tua mãe estão lá fora e querem conversar com você. O Cristo respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E falou, qualquer um que faça a vontade do meu Pai, Pai maiúsculo, que está no céu, este é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Então você vai ver que realmente, à medida que a gente vai se espiritualizando, a gente vai se tornando cada vez mais impessoal. Tá? Então o pai não é o pai biológico, como ele está falando aqui, ó. Quem é meu pai, quem são meus irmãos? Qualquer um que faça a vontade, meu Pai Celestial, que faça a vontade de Deus, este é minha mãe, este é o meu pai. Então você vê que realmente ser um Cristo, ser um Buda, é um grau de consciência, não é ser uma pessoa. É alguém que realmente atingiu, deixou
que algo que está além da mente entre realmente dentro da cabeça da pessoa, através da intuição. Então, à medida que a gente se torna iluminado, somos procurados por aqueles que buscam se libertar. Então, sempre foi desse jeito na história. Buda teve os seus seguidores, Cristo teve os seus seguidores, Maharaj tem seus seguidores, vai por aí fora, o Ramana tem seguidores, porque alguém que está de posse dessa luz, de posse dessa consciência crística, ou de posse dessa consciência búdica, que a consciência búdica, inclusive, é um pouco mais elevada do que a consciência crística dentro do mundo manifestado, né? Dentro da avaliação do mundo manifestado, porque dentro da avaliação do real não existe ninguém superior a ninguém, todos nós somos iguais perante a Deus, mas de acordo com a consciência de quem está em evolução, tá? A gente vê isso aqui, né? Esses seres procuram, e as pessoas procuram ele. As pessoas, quem leu a história do Ramana Maharshi, ele não ensinava ninguém, ele ficava, sábio indiano, numa postura de silêncio total. As pessoas sentavam em volta dele e, através do silêncio, ele tocava o coração das pessoas, e as pessoas, muitas pessoas, entraram nesse processo de iluminação sem o Maharaj, sem o Ramana pronunciar uma única palavra, simplesmente de consciência para consciência, e não de pessoa para pessoa. Então, isso é ser Cristo, isso é ser Buda, isso realmente é estar se ligando nessas energias superiores. Aí as pessoas acham que, na realidade, o Cristo é Jesus. O Cristo não é Jesus. O Jesus é uma pessoa que acessou essa consciência crística, mas é o Cristo que realmente está lá. Aí as pessoas falam que Jesus vai voltar no mundo. Jesus não vai voltar no mundo. Eu já falei aqui outro dia, falo de novo. Se Jesus voltar aqui hoje, a gente vai apedrejar ele outra vez, vai crucificar ele outra vez. A humanidade não está preparada para receber um Jesus aqui novamente, um Cristo aqui novamente. Mas significa que o Jesus não vai voltar mais aqui, o Cristo não vai mais voltar aqui? Sim, vai voltar. Mas não na forma de uma pessoa, vai voltar na forma de uma energia no coração de cada um dos seres que aqui está. Basta a gente aceitar, deixar que essa consciência realmente governe nossas vidas. Saiam do intelecto, viva essas experiências de uma forma direta, e Jesus ou Cristo vai estar de volta aqui, sim, individualmente em cada um dos seres. E o nosso Logos, ele agradece, porque o nosso Logos é aquilo que eu falei, ele foi o primeiro a entrar na manifestação e ele é o último a sair da manifestação. Ele só vai sair depois que todos nós voltarmos para casa. Aí ele tem o direito de voltar para casa. Então, o Logos planetário, o Logos solar, que são, como eu falei, são os nossos carcereiros que nos prendem aqui, eles são realmente seres abnegados, totalmente abnegados. Eles estão aqui porque tem uma tarefa a ser feita. Então, foi o primeiro a ser exilado e vai ser o último a voltar para a liberdade. Então, a gente tem que entender essa figura do Logos como sendo um carcereiro, mas ao mesmo tempo é um abnegado. É ele que preparou o mundo, é ele que vai dando esses ensinamentos para nós, é ele que cria um corpo de um Gautama, ele que cria um corpo de um Cristo, de um Maharaj, de um Ramana, trazendo as mensagens para a gente ouvir e fazer jus a voltar para a casa de onde nós viemos, para sair do degredo onde nós estamos degredados. Tá? Isso é a figura do Logos. Então, o Logos realmente é um grandíssimo abnegado nesse trabalho aqui. E a gente tem que fazer o trabalho que ele passar para a gente tem que fazer para acordar as pessoas, para voltar para lá, para acabar com esse problema todinho e todo mundo voltar em paz para a casa do Pai. É isso que nós temos que fazer, é esse o nosso trabalho.
Essa é a nossa divulgação. Cada um, de uma forma, vai trazendo essa mensagem do Logos da forma que cada um puder trazer para acordar as pessoas. Sejam sérios com a espiritualidade, trabalhem para isso, né? Então sejamos amigos, sejamos amorosos, sejamos trabalhadores, entendamos tudo isso. Tire aquela figura do inimigo, não existe nenhum inimigo. O inimigo foi alguém que o Logos colocou perto de você para te acordar para essas realidades. Se você não acorda para uma mensagem, como se diz, de amor, então tu vai acordar para uma mensagem de dor. Mas não é que ele está te sacaneando, não. O objetivo dele, no fundo, é um pouco egoísta também. Ele quer que todos nós compreendamos para que todos nós possamos ir embora. Porque ele sabe que ele só pode ir embora depois que todos nós formos. Enquanto todos nós formos, ele não vai. Veja só o trabalho de um cara desse, né? Veja a abnegação de um ser, de uma mônada, que aceita esse trabalho de ser um Logos planetário, de ser um Logos solar. É triste, é duro ele olhar todo mundo e ver que realmente pouquíssimos estão se esforçando nesse trabalho de retorno, tá? Então, na meditação, na comunhão, a gente se torna receptivo à verdade, tá? Então, a gente tem que praticar a meditação, a comunhão. A comunhão não é a comunhão da igreja, como se fala, não. É a comunhão, é aquilo que a gente chama de samadhi. É essa comunhão com Deus. A gente tem que fazer isso aí para se tornar receptivo. Que se tornou receptivo, gradativamente esse nosso retorno à casa do Pai vai acontecendo cada vez mais rápido, cada um de nós, desde que a gente faça o nosso trabalho. Então, a oração não é uma combinação de palavras, de pensamento, é um estado de consciência. Em vez de você rezar e pedir para alguém vir te ajudar, é um estado de consciência. Eleve a tua consciência, seja na consciência do Logos planetário, seja na consciência do Logos solar. Melhor ainda se você elevar a tua consciência na figura da mônada, na figura do observador. Você fazendo isso, você está contribuindo realmente para restaurar o equilíbrio perdido que nós todos fizemos parte desse processo. Desequilibramos alguma coisa, fomos expulsos do paraíso e estamos aqui agora procurando. Então, aquela parábola dos anjos caídos, tem uma palestra que eu dei, está no nosso canal do YouTube, que são os anjos caídos. Então, os anjos caídos é você, eu, o Wagner, todos nós somos os anjos caídos, porque nós caímos de um local que era o paraíso e entramos num mundo de dualidade, onde céu e inferno se alternam a todos os momentos. Tá? Então, a meditação traz ao indivíduo uma verdade específica e a verdade aparece externamente. Isso aqui, Marina, você que perguntou, isso é um lado importante de comprovar, tá? Porque a meditação traz alguma verdade específica e essa verdade aparece de fora. Então, é a combinação de algo interior que depois ela é retratada pelo mundo exterior, te comprovando que aquilo é verdade, tá? Então, a gente aprende realmente, muitas vezes, primeiro pelo interior e depois é retratada pelo exterior, mas às vezes acontece o contrário também. A gente aprende alguma coisa pelo exterior e depois, num processo de meditação, você tem um ensinamento que mostra que aquele ensinamento que veio de fora também é a realidade. Então, esse é o lado que a gente vai aprendendo nessas práticas. A gente vai observar o mundo, vai aprender com o mundo, mas a gente vai voltar para dentro e vai aprender com o nosso ser interior também. Talento, habilidade, educação, experiência, consciência que se desdobra em caminhos individuais. Cada um de nós tem um talento diferente, tá? As pessoas acham que eu tenho talento para explicar teosofia. Eu tenho facilidade para isso, mas não sou eu. Esse talento que a gente recebe, isso é emprestado do Logos para o próprio Logos se revelar aos outros seres através de uma determinada pessoa. E cada um de nós tem um talento, tá? Então, um exemplo,
a gente tem que participar, tem que divulgar, tem que contribuir naquilo que a gente tem de melhor, naquilo que você pode fazer de melhor para o mundo, para o teu filho, para os teus parentes, para o teu marido, para a tua esposa. Tudo que você está fazendo, você está contribuindo com o plano do Logos, que no fundo, é o próprio Logos atuando através de você, se revelando para uma outra pessoa que também é o Logos. Então, todos nós somos o Logos planetário em ação, como consciência. Nós somos o Logos planetário. E o Logos planetário se revela através de cada um de nós em nossas atitudes, sejam quais forem as nossas atitudes, sejam atitudes realmente espirituais, sejam atitudes materiais, sejam atitudes de volta à luz ou de manutenção nas trevas. Tudo isso aí, no nosso corpo, nas nossas manifestações, é o próprio Logos se manifestando através de corpos diferentes. E essas manifestações através de corpos diferentes é justamente para que a figura nossa do observador recupere o equilíbrio perdido dele e possa ir embora e cair fora desse hospício que foi criado onde a gente vive. Tá? Então, todos os esforços e ações é a consciência expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. Então, tudo que você faz, tudo, Maria, você, César, você, Marina, Neide, todos, Wagner, todos aqui, Paulo, vamos por aí fora, todos, absolutamente, tudo que você faz é o Logos se manifestando. Então, nós somos o Deus da natureza. Nós temos um lado da natureza. Esse lado nosso se chama consciência. Tá? Depois a gente vai perceber que, na realidade, além de sermos essa consciência, nós também somos o observador. É o próximo passo que a gente vai ter que seguir em frente depois. Tá? Então, a percepção consciente da verdade acaba com ilusão, falta de recompensa, de reconhecimento, repetição de palavras sem sentimentos, não serve para nada. Então, tudo que eu estou falando aqui, palavras, tá? A gente vê muitas pessoas que têm uma intelectualidade tremendamente forte, sabem demais, mas não botam sentimento naquilo que ele fala, isso não toca as pessoas. Para tocar é no sentimento, é você mostrando que você vivencia aquilo, que você vive aquilo, que você realmente está, como se diz, comprometido com o Logos totalmente, no sentido de que realmente todos nós precisamos voltar para a casa do Pai. Porque enquanto nenhum de nós ainda aqui estiver, esse lado nosso, que é o lado consciência, vai continuar preso eternamente, quase eternamente, até que a última das consciências que entrou naquele processo de perda de consciência, readquire a consciência total, volta para a casa do Pai de uma forma totalmente onipotente, onipresente, onisciente. Então, esse é o nosso grande trabalho. Tá? Então, apenas uma vida, essa vida única está sujeito, nunca está sujeito a doença, acidente ou morte. Essa única vida que nós estamos falando é o Logos. Aqui não existe uma vida de uma pessoa, uma vida de outra pessoa, uma outra vida de outra pessoa. Tudo é uma vida única se manifestando. Por cada uma dessas manifestações tem um observador que é uma identidade separada. Mas enquanto corpo, enquanto mente, existe uma única vida se manifestando integralmente. Tá? E essa vida é a vida do ser individual. Então, além de sermos um ser individual, nós somos essa consciência, essa compreensão. Então, esse tipo de coisa, por mais que a gente fale, por mais que eu tente falar esse tipo de coisa, não tem jeito, é só a experiência direta que vai mostrar esse tipo de coisa. Só a direta.
tá? Que espiritualidade, eu estou repetindo aqui sempre, falo de novo, espiritualidade é mera teoria. Mera teoria. Enquanto tu não vivenciar realmente, através desse processo de meditação e comunhão, que isto é uma realidade, você tem um lampejo da eternidade, esse ensinamento, enquanto você não tiver esse lampejo, é teoria. Teoria. Vamos fazer isso aqui, vamos, como se diz, vamos divulgar isso, mas não tem muito sentido. Então, é aquilo lá. É só você que vai poder fazer isso. Nenhum ser vai fazer isso por você. Porque essa experiência, esse lampejo dessa coisa maior, ele vem gradativamente, ele vem do nosso corpo emocional, ele vem da nossa mente, ele vem da nossa mente abstrata, depois ele vem da nossa intuição, até chegar naquele ser que é o ser verdadeiro, que é o observador, e ele vai trazendo isso para a gente. Então, por mais que se fale, por mais que os mestres escreveram tudo isso, enquanto você, como se diz, não botar a mão no fogo, você não vai saber o que é fogo queimar. Tem que meter a mão no fogo. Aí você sabe o que é queimar. Então tem que experimentar, tem que fazer. Tá? Então não é necessário tratar diretamente uma pessoa, um animal, mas estar alerta, aceitar a ideia de sugestão de qualquer presença, poder ou atividade que não seja essa vida única. Então, por mais que você tenha alguém falando sobre isso, seja a própria natureza, seja um mestre, seja um Maharaj, tudo que eles falam é mera teoria. Mera teoria. Tá? Até o momento que você resolve realmente mergulhar fundo dentro de si mesmo. Tá? Então, viver constante nessa consciência do bem, de harmonia, acaba com a ilusão dos sentidos, mesmo que se manifeste como uma pessoa doente ou pecadora. Aquilo que eu falei, é um mestre, uma pessoa iluminada, é aquele que realmente tem a consciência de tudo isso que nós estamos falando lá para cima. Mas o corpo dessa pessoa pode ser o corpo de um pecador. Pode ser o corpo que continua existindo naquela manifestação de acordo com aquilo que foi planejado. Enquanto aquele corpo não morreu, as causas que geraram aquele corpo continuam agindo e as consequências surgem. Então, este processo de iluminação é um processo de graça. É um processo que acontece mesmo em seres que, teoricamente, são pecadores. Parece mentira, né? Um pecador. Pega a história da Bíblia do Paulo, que vocês vão ver que é verdade. O Paulo era um tremendo perseguidor dos cristãos. Chegou uma determinada hora, ele passou a ser o grande apóstolo que ele foi. Então acontece numa determinada hora que isso é porque esse Paulo, com certeza, em outras vidas, ele já tinha feito um monte de trabalhos, com certeza. Pois não? Não, eu trago aqui, pode ficar tranquilo. A pergunta é sobre os caminhos de subida e descida para o plano mais material e de volta para o plano espiritual. Se um ser no estado humano que a gente se encontra, se ele está no caminho de involução, de descida nessa experiência toda, e ele conseguir, de alguma forma, enxergar a luz, o despertar, é possível que ele não tenha que fazer o restante do caminho, ou ele vai ter que fazer o caminho de qualquer jeito? Uma boa pergunta, senhor Guilherme. Vou dar uma resposta. Leia a vida do Ramana. Ele tinha uma vaca. É uma vaca ou uma cachorra? Uma vaca. Que ele adorava a vaca dele. Ele tratava a vaca dele como ele tratava qualquer discípulo que ia lá, ele tratava. Então, uma vaca, teoricamente, mesmo que estivesse no caminho de retorno,
Teoricamente, ela teria que passar pelo estágio humano para depois chegar na consciência e transcender o mundo. O Ramana fez umas mandingas lá, não sei que mandinga que ele fez, que ele relata claramente que aquela vaca transcendeu tudo que tinha que transcender. Totalmente. Então você vê exemplos para te responder exatamente o que você falou. Então, não é o fato de um corpo estar num determinado estado. O corpo pode ser um corpo de um animal, mas aquele corpo pode ser que por trás dele já tem uma mônada que já mergulhou muito fundo e está se divertindo um dia ali para ajudar o Ramana naquela manifestação de um avatar, que o Ramana era um avatar. Então aquele ser, na forma de uma vaca, veio aqui e ajudou o Ramana da forma possível, e dali daquela forma ela já transcendeu e saiu do mundo da manifestação. Então não tem regra definida, tá? Então a gente nunca vai saber se um determinado ser está saindo, está mergulhando na materialidade ou está retornando para Deus, tá? E a forma não mostra realmente o que é o espírito, o que é a mônada. Então a gente... Sabe o que a gente tem que fazer, Guilherme? Esqueça os outros, preocupe só com a tua. Só com você. Preocupa com o outro, não. É bom a gente ler essas histórias do Ramana, essas coisas aí, que realmente a gente vê que tem certos animais que são... A gente vê que realmente aqueles animais... Ele tem um amor tão grande pelo dono dele, ele tem uma devoção tão grande pelo dono dele, que ele está pronto para voltar para casa. Ele aprendeu o que ele tinha que aprender, mesmo estando numa forma teoricamente inferior à forma humana. Mas será que a forma animal é realmente uma forma inferior à forma humana? Eu tenho minhas dúvidas. Uma formiga, tem certeza que uma formiga é inferior a um ser humano? Veja a vida coletiva de um formigueiro, que você vai ver que a harmonia dentro de um formigueiro é muito maior do que a harmonia entre nós aqui. Aí a gente acha que a nossa forma é a forma superior. Reavalie. Então não é a forma que determina se um ser realmente está prestes a se iluminar ou não. É a mônada, é o ser. Então é só desse jeito. Então tudo é possível, Guilherme. Oi, Marina, você queria perguntar alguma coisa? Eu queria completar que, por exemplo, no hinduísmo tem diversas linhas que são até contraditórias umas com as outras, mas eles acreditam que não é uma evolução. Então você pode vir hoje como um ser humano, depois como uma formiga, como uma vaca. Então tem diversas histórias nos textos sagrados, onde a pessoa vem como um homem, aí de repente volta como um cavalo. Então, tanto no budismo a mesma coisa, né? Então não tem essa coisa, você ficou um ser humano e vai ficar ser humano até se iluminar, né? Sim, o budismo diz isso claramente, que até tem muitas historinhas lá que um cara está construindo a casa dele, ele acha umas minhocas lá, ele dá um jeitinho de tirar aquelas minhocas para não matar aquelas minhocas, porque aquelas minhocas eram os ancestrais dele. Agora, tudo isso é teoria, tá? Tudo é teoria. A teosofia diz que não. Nesse atual ciclo que nós vivemos, quem está no estágio humano vai continuar no estágio humano até o final deste ciclo. Isso é Blavatsky que fala. Mas ela fala neste ciclo. Ela não fala de outros ciclos. Porque já houve para os seres humanos ciclo da involução. Então, uma mônada que está no estágio humano, numa outra encarnação, passou para um estágio animal, depois tem um monte de vidas no estágio animal, pode degradar a forma para um estado vegetal e por aí fora, porque o ciclo completo é o ciclo de involução e depois de evolução. Então a gente não sabe, não dá para olhar para uma determinada forma e saber se essa forma é melhor ou pior do que uma outra determinada forma. Eu já falei aqui
que uma forma animal que já está voltando é muito mais, dentro da evolução, é muito mais próxima de Deus do que um que está no estágio humano, mas ainda está descendo. Então não dá para falar. Tá? Então o budismo diz isso, mas outras religiões dizem o contrário. E religião é processo mental. Tá? Então, a gente tem que tirar um pouco do folclore de tudo isso e entender a lei como um todo. Existe uma lei que é um arco involutivo, existe uma lei que é um arco evolutivo. Tá? Então, tem seres que têm corpo humano, e agem como um pior dos animais. É só ver os nossos políticos lá em Brasília, o que eles estão fazendo. Tem um corpo humano, mas as atitudes deles são atitudes de animais, piores do que a de animais. Então, o corpo é humano, mas a alma, que é o princípio entre o corpo e o espírito, a alma é uma alma que ainda está no arco involutivo. Para agir dessa forma, é porque a alma ainda não está no arco evolutivo, a alma está no arco involutivo. Mas não significa que, por causa de uma única encarnação, na próxima eu vou ser animal. Não, não é esse o ensinamento. O ensinamento é que é a repetição nesses processos é que pode levar a essas situações de metempsicose. Tá? Mas a gente não tem que acreditar em nada. E tem que acreditar em tudo. Parece brincadeira, mas é isso. A gente sabe que isso é verdade, mas não dá para especificar essa verdade para um determinado corpo. Não sabemos. Simplesmente não sabemos. Então, em vez de se preocupar com isso, tá, no fundo a gente tem que entender o que é o arco involutivo, o que é o arco evolutivo e o que eu quero da minha vida. Eu quero realmente voltar para Deus, então eu tenho que agir como ser humano no arco ascendente. Estou satisfeito com a vida aqui nesse mundo, então continua aqui na vida desse mundo, deixa que a lei de causa e efeito vai te arrastar e te levar até onde você tem que ir. Ou você deixa a lei de causa e efeito te governar, ou você governa a lei de causa e efeito. Tá? Então o budismo falar esse tipo de coisa, isso é mero folclore. E é verdade. É verdade. A metempsicose existe. Metempsicose é a gente assumir formas inferiores. Mas eu volto a dizer, gente, a gente tem certeza que a forma animal é inferior à forma humana? Vamos dar um exemplozinho que eu falei aqui outro dia. Se você tiver que viver numa floresta, onde você não tem uma carabina, não tem uma arma para utilizar, quem é que tem mais chance de sobreviver, um ser humano ou um tigre? A forma do tigre é muito superior à forma humana naquele tipo de vida na floresta. Quem é que tem mais chance de sobreviver no mar? Eu ou um tubarão? Quem tem mais chance de levar a vida até o final dentro do mar? Eu tenho chance? Nenhuma. O tubarão, sim. Então, a forma do tubarão, para aquele tipo de vida dentro do mar, é uma forma superior à forma humana. Então, a única vantagem da forma humana, que a gente acha que é uma vantagem, mas eu não tenho tanta certeza assim, é o intelecto. Parece que nós temos um intelecto melhor do que os animais. Mas parece, né? A gente olha a vida dos golfinhos, a vida das baleias, a vida de alguns outros animais, aí a gente vai ver que eles estão coletivamente agindo muito melhor do que nós humanos. Porque eles são regidos direto pela consciência, eles não são regidos pela mente. Nós, como seres intelectuais que somos, nós somos regidos pela mente. Os animais, os vegetais, são regidos pela consciência. E a consciência é maior do que a mente. Então, esse negócio de achar que a forma humana é a melhor forma, a gente tem que reavaliar. Reavaliar.
Sempre no sentido não de que eu sou melhor ou pior do que aquela outra forma. É sempre no sentido de como é que eu saio desse mundo louco? Vocês ainda não perceberam que esse mundo aqui é louco? Percebeu? Percebeu, não percebeu? Não é só eu que acho que esse mundo é louco, não, né? É doidão. É doidão esse mundo aqui. Então, com essa percepção, a gente vai começar a ter atitudes que nos coloquem no arco evolutivo. E não ter atitudes que podem nos levar novamente a uma degradação da forma. Lembrando que a degradação da forma não tem nada a ver com a mônada. A mônada nunca se degrada. Ela simplesmente vai ficar mais presa, como se diz, como na figura de um observador, enquanto aquela forma a qual ela está atrelada não crescer, ela vai ficar presa mais tempo. Esse é o castigo da mônada. Mas fora disso, nenhum. A degradação da forma não interfere em nada na evolução dela, até porque a mônada não evolui. Não? Não. Como é que Deus pode evoluir? Como algo que já é perfeito, é onipotente, onipresente, onisciente, como vai poder evoluir? A perfeição já está ali. Isso é a nossa mônada, ela não evolui. O que evolui são as formas que são criadas pelo Deus da natureza, que associa uma determinada forma a uma determinada mônada. Que bom que as nossas mônadas que estão atreladas às nossas formas estão percebendo que as formas estão aqui hoje na sociedade teosófica procurando uma compreensão maior. Então as nossas mônadas estão sorrindo quando a gente está fazendo esse tipo de coisa. Aí quando a gente sai daqui, vai para o inferninho, enche a cara lá de conhaque e faz aquela baderna toda, a nossa mônada não interfere em nada com ela, mas ela fica triste. Triste porque vai ter que ficar observando essa porcaria dessa forma durante mais tempo. Porque é a causa e consequência. Tá? A atual forma minha, atrelada a uma determinada mônada, essa forma vai acabar, o Osmir vai desaparecer. E essa mônada vai se atrelar a uma outra forma que vai ser gerada. Agora, qual forma que ela vai ser atrelada? É uma forma melhor do que a forma atual do Osmir, ou vai ser uma forma pior do que a forma que ela tem hoje através do Osmir? Percebeu? Você queria perguntar alguma coisa, Guilherme? Só complementar, então, quando a gente iniciou o curso, o senhor disse que seria uma porta para fora da Matrix, entre aspas. Então, usando essa comparação com o filme da Matrix, basicamente, estando aqui, a gente estava tomando a pílula vermelha, né? Que ele usa para se libertar. Você quer sair da Matrix. Entendi. É isso aí. A gente não percebe, mas esses filmes aí tem uma espiritualidade por trás dele tremenda. Claro que no filme as formas viravam pilha, né? Aí já é um pouco de exagero, né? Mas o princípio é isso aí, tá? Então a mônada está vivendo o sonho da forma. Ela entrou na Matrix. E essa Matrix não existe uma única Matrix, existem infinitas Matrix. Então você vai sair de uma Matrix melhor, para outra Matrix melhor, até chegar um dia que você sai totalmente da Matrix. Ou você está no arco involutivo e entrando em Matrix cada vez piores. Esse é o lado. Então a gente tem que realmente compreender isso para seguir em frente nesse nosso trabalho. Tá? Por aí. Então, ele fala aqui, ó. Quem está falando aqui é o Goldsmith, que escreveu um amigo na época do aniversário dele. Seria bom não comemorar aniversários,
para que seja familiar a ideia de continuidade da existência consciente, sem parada ou sem interrupção. Porque a cada aniversário que você faz, não é um ano a mais que você tem, gente. Avalie. A cada aniversário é um ano a menos que você tem. Você adquiriu a continuidade da memória, que se a gente, dentro desse nosso processo, tomar a pílula vermelha, que nem a gente falou aí, e você passa a ter continuidade da memória, então nesse processo de uma memória mais contínua, a gente volta para a casa do Pai, que nem um tiro. Mas se a cada corpo que a gente usa, a gente perde a nossa consciência, aí tu nasce de novo como criança, e esse nascimento como criança, você tem que recomeçar todo aquele processo de novo. Quem é que te garante que no teu próximo nascimento, tu não vem como uma minhoca? Quem garante? Porque é causa e efeito. Depende realmente daquilo que a gente fez nessa vida. Então, gente, veja só como a nossa mônada, ela também não é sofredora, é uma abnegada. Ela fica ali te emprestando a luz dela para que você, como corpo, como alma, como mente, vai se aproximando do não manifesto de novo e tu não dá o devido valor a esse prêmio que você recebe, que a nossa luz nesse mundo não é luz própria, não. Nós não temos luz própria. A nossa luz é a luz emprestada pela mônada. Ela nunca saiu do mundo não manifesto, mas ela está cedendo a luz dela para que a gente use a luz dela e crie para nós também chegar num estágio tal que nós possamos ter luz própria e não dependermos mais da luz de ninguém. Veja só a abnegação de um ser desse que entrou. Não sei, a gente começa a avaliar por que a gente entrou nessa furada de vir para cá, viu? É uma furada, né, não? Vir para cá? Por quê, né? Eu vou sugerir para vocês meditarem sobre o tema. Meditem. O que eu vim amarrar meu burrinho nesse hospício aqui? O que eu vim fazer? Meditem sobre isso. Através desse processo de meditação, de pouquinho a gente vai sendo instruído que o importante não é saber o porquê que você veio para cá nesse hospício. O importante é como eu saio desse hospício. Isso ela te ensina. E à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, o porquê que a gente veio começa a realmente dar uns vislumbres desse porquê. Sabe por quê? Porque nós somos uns trouxa. Estamos lá na casa de Deus. Perfeição. E quer vir para cá. Que no fundo a gente veio porque quis. A gente foi degradado por desejos. Os nossos desejos de um mundo manifestado. Agora estou falando de um outro motivo do porquê vim para cá. A nossa própria mônada que está assistindo tudo isso tinha os desejos de ver o mundo manifestado. Ah, não, eu quero ir lá, eu quero ver uma mulher bem bonita. Ou eu quero ver um Brad Pitt. Eu quero experimentar o mundo manifestado. É tudo brincadeira, tá, gente? Mas brincadeiras sérias. Para a gente entender isso aí. Não no sentido de chegar para minha mônada e falar para ela, minha mônada é uma tonta. Não. É no intuito de que
Eu me aproximando dela significa que eu estou me reequilibrando. Se eu estou me reequilibrando, a nossa mônada também, de uma forma ou de outra, apesar de que ela nunca perdeu a divindade dela, ela entrou no mundo dos sonhos, está sonhando o mundo da forma. Então, para ela, isso aqui é um sonho. Para a mônada, a percepção do mundo é a mesma percepção que nós temos quando estamos sonhando. Você pode ter um sonho onde você é um sonho daqueles cadavérico, bem triste, bem danado, tenebroso. Quando você acorda, ufa, ainda bem que era um sonho. É desse jeito que as mônadas percebem. Mas nós, com a nossa percepção da vida, nós não enxergamos a vida como um sonho. Nós enxergamos a vida como sendo a realidade. Aí dói. Dói. Então a mônada não dói, porque ela tem a percepção de que é um sonho. Mas nós que estamos dentro do sonho, não tem a percepção da realidade. A realidade é isso aqui. Então, na verdade, não há interrupção na continuidade da consciência, nem pode a consciência deixar de estar cônscia com o corpo. Então, a consciência não perde a consciência do corpo, isso é verdade. Mas o corpo, ou mente, perde a consciência da consciência. Veja só como é ruim estar lá de baixo. Vamos lá para cima, gente. Vamos para lá. Lá de cima você vai enxergar realmente o sonho do mundo. Aí é bom ler o Eu Sou Aquilo, tá? Quando o Maharaj explica isso aí. O mundo de cada um de nós é um mundo criado pela nossa própria mente. A matrix que nós vivemos somos nós que criamos. Quando você tem a percepção da matrix, sabe o que acontece? O mundo desaparece. Totalmente. Para a consciência iluminada. Para aqueles que continuam no mundo, o mundo continua do mesmo jeito. Mas para a consciência de um iluminado, é a mesma coisa de que o mundo desapareceu e você entra num mundo totalmente diferente. Essa é a consciência do Samadhi. O ser que mesmo em vida no corpo, quando ele está em Samadhi, ele está percebendo a vida nos planos superiores. É como se o mundo inferior não existisse. É como se ele não tivesse corpo. Aí o Samadhi, como ainda não é um processo permanente, esse Samadhi acaba e ele volta a ter consciência do mundo. O último grau do Samadhi, que é chamado Nirvikalpa Samadhi. Esse último estágio, quando chega, não tem mais retorno. Não tem mais retorno. O cara continua vivo, o corpo dele está fazendo alguma coisa, mas ele não tem mais a menor consciência do que o corpo está fazendo. Tal é o grau de conexão que ele está com os mundos superiores. Isso é Samadhi. Tá? Agora a gente está procurando aquele Samadhi que a gente vai lá e volta. Vai chegar num determinado ponto que a gente vai chegar num grau de Samadhi que o corpo faz aquilo que tem que ser feito da mesma forma, mas a mônada que está atrelada àquele corpo não tem nem mais percepção do que está acontecendo no mundo. É esse que é o ensinamento. Então tem diversos tipos de Samadhi. Esse último, eles chamam de Nirvikalpa Samadhi, onde é como se a mônada estivesse totalmente desligada do corpo, não percebe mais o que aquele corpo faz. O mundo deixa de existir para ela. Ela acordou do sonho totalmente. O corpo continua em vida até passar o prazo de validade daquele corpo. Então é isso aí, gente.
A consciência se manifesta de dentro para fora de uma fonte ilimitada para a percepção individual de si mesmo, percepção de si própria, em infinitas variedades, formas e expressões. A consciência é uma só. Mas através do sonho da forma é que a gente acha que a gente é um ser separado. A morte é a crença de que a consciência perde a percepção de seu corpo. Imortalidade é a compreensão da verdade. Então nós falamos sobre imortalidade. Imortalidade para o corpo, para as emoções e para a mente é balela. Imortalidade é uma coisa que só acontece para a mônada, quando ela acorda realmente do sonho do mundo, ela é imortal. Enquanto ela está atrelada a um determinado corpo, através de um processo similar ao sonho, a mônada se perde neste processo todinho, se perde entre aspas, né? Que para se perder mesmo ela teria que vir até aqui, mas ela não vem, quem está aqui é o corpo. Através desse processo, realmente dá a impressão de que a mônada está perdida. Então, a percepção da consciência se revela eternamente nas formas individuais da criação, e essa consciência é você. Não tem mais do que uma única consciência, tá? É a consciência do Logos, tá? Ou melhor ainda, quando a gente se desligar, inclusive, da consciência do Logos, a gente fez jus a sair daqui. Então, consciência espiritual é o abandono do esforço pessoal na realização da harmonia. Veja só, a consciência espiritual é o abandono do esforço da realização dessa harmonia. Eu não tenho que realizar nada, 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 nada. Eu só tenho que ter consciência de quem eu sou, mais nada. Então eu não preciso me esforçar para me realizar. Eu sou realizado. Fale, repita isso todo dia, muitas vezes. Eu sou um ser realizado. Vai repetindo, vai chegar um dia que você vai acreditar nisso. Repita, faz uma lavagem cerebral. É isso que é mantra. Tá? Mantra é repetição, então repete isso aí. Eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou iluminado. Acredite, fale, até que um dia você vai acreditar. Acreditou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. O Cristo é a atividade da verdade na consciência individual. Esse é o Cristo. Não é o que as igrejas evangélicas ensinam para a gente. Cristo não é uma pessoa. Cristo é a consciência. E essa consciência todinha atuando numa consciência individual. E se essa consciência individual tem a capacidade de percepção, essa pessoa é iluminada. Veja só, gente, é a coisa mais simples que existe para a iluminação. É simples. E é difícil. Né? Mas é isso. Tá bom, já são 9h30, falei bastante sobre Cristo. Né? Então, agora eu espero que todo mundo entenda que Cristo é uma energia. Cristo é uma consciência. Cristo não é uma pessoa. Buda é a mesma coisa. Então, o Gautama, Buda, ele se tornou um Buda porque ele teve a percepção da consciência búdica. Jesus se tornou Cristo porque ele teve a consciência da percepção crística. É só isso. Então, parem de endeusar o Jesus, parem de endeusar o Siddhartha Gautama, endeusem o Cristo que está dentro de você, endeusem o Buda que está dentro de você. Parabéns ao Jesus e parabéns ao Gautama que chegaram nesse ponto e muito além desse tempo. Tá? Mas o Jesus não existe mais. O Gautama não existe mais, já foi. Agora, a consciência crística e a consciência búdica é eterna. Muito boa noite. Semana que vem a gente continua, tá? Ok.